Bem-vindos ao Conexão Saúde, mais um Conexão no Ar, mais uma quarta-feira, a nossa super dose de saúde. E a gente começa o programa filosofando, pois pensar faz bem e muito para a nossa saúde. Aristóteles, filósofo grego, aluno de Platão, disse certa vez: a psique e corpo reagem completando um ao outro. A mente ou a alma completa aí o corpo. E é por isso que o tema de hoje é saúde quântica. E recebo com o maior prazer o professor Dr. Daniel Mariottini, especialista em saúde quântica e sócio fundador da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica. Seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui realmente para conversar sobre um tema tão instigante. Que legal, Priscila. É um prazer enorme estar aqui com você, podendo contribuir um pouquinho com essa minha experiência ao longo desses anos. São estudos que a gente vem desenvolvendo em um segmento que as pessoas acreditam que é novo, mas já tem um tempo, já tem uma gama de estudos que embasam aquilo que a gente vai discutir agora. Então, quem gostar da ideia é só assistir aí e curtir com a gente. Com certeza. E antes da gente conversar especificamente, aprofundar sobre o que é saúde quântica, me vem na cabeça, a história da física quântica, porque com certeza vem daí. Explica um pouquinho pra gente o que é a física quântica. Todo mundo aí em casa teve um professor que falava assim, seu corpo é formado por órgãos, seus órgãos são formados por tecidos, tecidos são formados por células, células são formadas por moléculas, moléculas são formadas por átomos. Olha o próprio nome, átomo, sem divisão. É o que o nosso professor falava. Só que nessa época que o professor falava isso, sabe o que você estava fazendo? O que a gente estava fazendo? A gente estava mandando carta, a gente estava ouvindo vitrola, a gente não tinha pendrive, não tinha nada. E a ciência foi evoluindo. Então, quer dizer, hoje você vê todas as mudanças que aconteceram na ciência, e na saúde, às vezes, isso ficou para trás. Então, por exemplo, enquanto tudo isso foi ocorrendo, os experts na física quântica estavam entendendo e estudando o que havia abaixo do nível do átomo. Então, o que existe abaixo do nível do átomo? É o que a gente chama de quântico. O nível, tudo que estuda o nível abaixo do atômico é o quântico. Era isso que eu queria deixar claro para quem está em casa. Então, para a gente poder aprofundar na história da saúde. Qual é a relação saúde com a física quântica? Saúde quântica, no caso. Então, quando a gente começa a entender que tem que juntar, então, por exemplo, você entende que o seu corpo é formado por átomos e a física estuda o que forma o átomo, você tem que juntar. Concorda comigo? E no que você junta, você vai entender que o que forma o átomo é basicamente energia. E quando as pessoas falam em saúde quântica, uma coisa que eu acho muito legal é desmistificar. Sabe por quê? Quando falam saúde quântica, as pessoas entendem como se fosse uma saúde à parte. Então, por exemplo, assim, Daniel, eu queria ser quântico como você, Você é quântico, eu não sou. Gente, o nível quântico, ele tá no Homem das Cavernas, vamos dizer assim. Já estava lá, no Homem das Cavernas. Ele só não era estudado, E a gente não tinha como utilizá-los a nosso favor. Hoje nós temos como fazer isso. Assim como, por exemplo, se você ficar mexendo muito com o celular, que são energias, eles vão te fazer mal para a saúde. Se você ficar muito perto do micro-ondas, que também são energias, que vão te fazer mal, hoje você tem como conduzir essa questão da energia de modo a te fazer bem para a saúde. É justamente isso que é a proposta da saúde quântica, ou seja, promovermos a saúde através de mexer num nível abaixo daquele que se está acostumado a mexer até hoje. De equilibrar realmente a energia. Exatamente. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar rapidinho nesse primeiro bloco ainda dos conceitos de frequência, vibração, energia. Legal. Isso é bem importante. Porque assim, vamos começar por vibração. Vibração, por definição, seria o movimento de um corpo em volta do seu centro, vamos dizer assim. Então, quer dizer, você vibra, você mexe, tá? Então, vou tentar deixar o mais simples possível, tá bom? A frequência já é com quantas vezes esse movimento que eu falei, que se chama vibração, ocorre durante um determinado intervalo de tempo. Tá? E normalmente a gente mede em ciclos por segundo, mede em hertz. Então a coisa já ficou um pouquinho complicada, mas não se preocupa com essa unidade. Procure entender o conceito, tá bom?
E a questão de energia, aí eu acho fundamental a gente partir por um caminho, né, da nossa limitação de compreensão, né? Então vou fazer uma analogia aqui. Pri, fala pra mim, o escuro existe? Olha que Existe. Complicado. Aí depende. A resposta... Por isso que é legal falar com pessoas que compreendem. Bastante. Ela depende, porque assim, ó, se você falar assim, o escuro existe, nossa, quantas vezes nós não enxergamos alguma coisa, né? Ou você sai à noite e fala, Daniel, claro que existe. Mas perante a física, o que existe é a luz. Sim. Tá? Então, algumas situações, de diferentes situações de luz ou de ausência de luz, elas precisam ter um nome, correto? Então, ela podia, eu brinco às vezes na palestra, eu falo, ó, essa situação a gente batiza, podia chamar José, João, Maria, mas optaram por colocar escuro, tá? Aí, extrapolando mais um pouco, para vocês entenderem, existe o frio. Você vai falar, até, por exemplo, um dia como hoje, né? Até a gente está com uma roupa um pouquinho mais de frio, porque caiu um pouco a temperatura. Claro que existe. Perante a física, o que existe é o calor. E algumas situações específicas, né, de mais ou menos calor ou de ausência de calor, a gente é obrigado a começar a definir como frio. Aí nós vamos chegar onde estava a sua pergunta. Tudo, na verdade, é energia. Só que um caso particular de manifestação de energia, a gente dá o nome de matéria, entendeu? Então, tudo é relativo nesse sentido. Então, assim, se você falar assim, entender que o que existe é a luz, o que existe é o calor. Na verdade, o que existe é a energia. E um caso particular de manifestação de energia, ela teve que ser batizada de alguma forma. E o nome disso é matéria. Entendeu? De volta ao Conexão Saúde, o tema de hoje é saúde quântica e eu recebo aqui no nosso estúdio o Daniel Mariottini, professor doutor, e a gente conversava já sobre o conceito da saúde quântica e agora eu tenho uma dúvida, né? Como isso funciona dentro do corpo, como isso funciona na prática? Tá, vou te dar um exemplo legal assim, ó. Imagine que nós estejamos hoje aqui, ó, no horário do programa. Okay. Imagina que daqui a um mês nós retornemos à mesma posição. Você aí, eu aqui. Tudo foi renovado. Foi tudo renovado, exatamente. Aí a pergunta é a seguinte, o que fez, como foi feita essa renovação? Foi feita com qualidade? Foi feito ao acaso ou a gente cuidou dessa renovação? A gente procurou trazer células melhores para nós. Então é isso que a gente procura na saúde quântica, através desse processo, né? Porque, por exemplo, tem um processo que é conhecido que se chama apoptose, onde as células morrem, mas a renovação pouca gente estuda e nós na saúde quântica estudamos, quer dizer, a qualidade dessa reposição celular. Então é basicamente isso, porque entendendo que nós somos seres assentados em base biológica. Nós não somos seres biológicos que temos emoções. Nós somos seres emocionais assentados em base biológica. Então isso muda tudo. Quando nós mudamos a nossa essência, nós vamos alterar a nossa fisiologia. Então é basicamente assim que nós atuamos. Que maravilha! E quais tratamentos costumam ser utilizados? Aí vem a mágica, né? As pessoas às vezes não conhecem tanto, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você aí de casa acredita? Você, por exemplo, você deve estar com o seu controle na mão, né? O que sai do seu controle e modifica um canal? Vamos imaginar que um canal da sua TV fosse doença e outro fosse saúde, tá? A hora que você aperta lá para mudar o controle, algo sai, né? Você não vê, mas você sabe que chegou até o destino, por quê? Porque você viu o resultado, você viu que alterou de um canal para outro, tá? É mais ou menos isso. Vocês acreditam que a ciência chegou ao ponto de conseguir colocar aquilo, vamos brincar assim, né? Aquilo que sai, né? Que é a frequência, dentro de um frasquinho e dentro de um tubinho? Então é mais ou menos isso. Através do momento em que você, através de usar o que tem no frasquinho ou no tubinho, aquela frequência que estava armazenadinha ali, passa para o seu corpo, ela é transferida e altera a sua estrutura. No caso, para melhor, como é o que a gente busca. Assim Maravilha. Como o celular, como eu disse, altera para pior, as frequências são elaboradas para alterar para melhor. Perfeito. Como na sua visão a saúde, né, a área da saúde, a ciência quântica
podem trabalhar de maneira convergente? Como que a gente pode fazer com que a saúde quântica seja a base, né, de todas as... Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas fazem essa pergunta para mim na rua, né? Como é que ela pode somar? Gente, se o objeto de tratamento da área da saúde é o corpo, e a gente acabou aqui de fazer uma espécie de revisão do corpo, né, da nossa estrutura, é importante que todas as áreas associadas à saúde se adequem a esse novo comportamento, né? Então, o que a gente tem hoje de ferramenta? Como você bem disse, eu sou sócio fundador da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, que é uma equipe multidisciplinar. Tá? Então tem o quê? Tem médicos, tem fisioterapeutas, tem dentistas, tem veterinários, educadores físicos, terapeutas, que estão procurando, em cada área de atuação, na sua área, desenvolver cada vez mais estudos e cada vez mais pesquisas, né, para embasar do jeito que a ciência precisa. Só que o cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é que para você estudar a ciência do que acontece acima do átomo e abaixo do átomo, as metodologias são um pouquinho diferentes. Mas só para você saber, por exemplo, tem um laboratório que atravessa a França e a Suíça, né, 27 quilômetros, estudando tudo isso aqui que eu estou falando para vocês agora. Porque as pessoas podem falar assim, mas tem comprovação? Então você aí dá uma olhadinha, por exemplo, nesse laboratório que eu estou falando, ele é enorme, né? Então é feito em escala maior, estudando o que acontece nessa escala menor, né, em termos de velocidade, né, em termos de física de partículas. Então, de energia, exatamente. Vibração, aquela pesquisa que foi feita com a água, né, com uma gota de água e a pessoa fazendo uma oração. Exatamente. Isso mostra realmente que a gente vibra numa frequência específica e dependendo, não foi isso? Conta um pouquinho, rapidinho. É bem legal, vamos ver se eu consigo passar rapidinho. Porque assim, existe uma coisa que se chama dualidade partícula-onda, ou seja, partícula e onda têm a mesma essência. Então vamos pensar assim rapidão para ver se a gente consegue fazer o seu público entender. Se você emitir uma vibração, por exemplo, de alegria, você me emitir um sorriso, falar uma palavra positiva para mim, o que sai daí vem por esse caminho aqui, que nem o exemplo que eu dei do controle da TV. Vamos pensar assim, tá bom? Sim. Então, vai chegar até mim, aí ele vai chegar em uma estrutura do meu corpo que ele vai verter o que aqui é onda, o termo que a gente usa é verter, e vai transformar em partícula no meu corpo. Então, quer dizer, a mesma essência, enquanto está fora de mim, ela é onda. E enquanto está dentro de mim, ela é partícula. Então é por isso que, por exemplo, a emissão altera a molécula da água. Mas, além disso, né, ela não altera a molécula só da água que está, por exemplo, num copinho. Ela altera a nossa água e a nossa estrutura. Somos feitos porque de 90% o quanto nós somos de água, não exatamente. Então, o que acontece? A nossa água é modificada. Então, é isso que a gente procura considerar. Né? Que aquilo que a gente emite, e detalhe, o que nós emitimos para nós mesmos. Hoje em dia a gente fala muito em detoxificação, né? O que adianta você comer alimentos saudáveis, beber uma água legal e jogar pensamentos negativos e nocivos, né? Que complicam toda a sua constituição energética e não se desintoxica. Então, a desintoxicação ela tem que vir a partir do nível quântico. Olha, maravilha! E para a gente finalizar, o que é saúde para você, Daniel Mariottini? A saúde, para mim, é delicado falar porque é a minha paixão, né? E eu gosto sempre de estar avançando nos conceitos. Então, a saúde quântica, justamente, ela... hoje eu diria que é o caminho da saúde mesmo, porque ela amplia. Eu dei um exemplo para você brincando, né? Aquela hora, por exemplo, quando você vai construir um muro, né? Não adianta você começar do chão para cima, você tem que lembrar do alicerce. Então a saúde para mim é começar do alicerce, né? Começa do alicerce, só que aí vem o grande detalhe. Para você mexer no alicerce, você tem que buscar da matriz. Para quem entendeu, né? A gente está num emaranhado de frequências, né? Então a gente acessa. Na verdade, o que a gente pode fazer com a nossa saúde é uma espécie de analogia, como às vezes eu falo em algumas palestras, com o telefone celular, né? Nós como sendo um aparelho, né? E as energias que nos cercam sendo tudo aquilo que a gente tem, por exemplo, para colocar uma senha, para desbloquear, para acessar um Wi-Fi, entendeu? Então, não adianta você pegar um aparelho antigo,
um aparelho velho e chegar e falar assim, ó, tá vendo, ó, isso aqui não funciona, essas frequências não existem, não tem sinal da TIM, da Vivo, da Oi, não tem sinal nada. Não, o problema é que aquele aparelho não está conseguindo captar. Então, se nós continuarmos a sermos como nós somos, as energias vão continuar ao nosso redor, aqui do lado, e nós não vamos captar. A partir do momento que a gente não acessar. E se a gente se modificar através de pensamentos positivos, através de meditação, através de oração, por que não falarmos nessa forma? Né? De ajuda ao próximo, porque aí nós estamos emitindo frequências com vibrações diferentes. E a gente se modifica, então nós nos tornamos aparelhos celulares, smartphones melhores, de última geração, e aí a gente acessa tudo aqui e consegue fazer todas as funções para as quais nós fomos feitos. Daniel Mariottini, parabéns. Gostei muito de conhecer um pouco do seu trabalho. Gostei muito de conversar, de estudar, né, para vir poder te entrevistar. Porque é um tema realmente que a gente não tem tanta facilidade, ou a gente, né? Não, a gente não, porque deve ter muita gente que realmente busca, né? Mas eu ainda não tinha tido essa intimidade com o tema. Que maravilha, gostei bastante. E foi o que eu te falei, acredito muito. Eu já faço isso mesmo sem saber o nome, né? Já converso com as minhas células. A gente precisa, né, ter essa conexão, esse equilíbrio emocional e energético. É verdade. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite aqui. Eu que agradeço por esse convite tão gentil, pelo carinho com que você me tratou desde os primeiros contatos aí que nós fizemos. A você aí de casa que está me ouvindo, ouviu essa série de coisas relativamente loucas, mas com certeza com muita fundamentação científica. Fala do seu canal no YouTube, Loucos por Saúde. Eu tenho um canal que é o Loucos por Saúde, que é no sentido não de coisas bitoladas por saúde, receitinha, não é isso aí não. Muito legal. São alternativas que o pessoal costuma dizer que são loucas, né? Mas que tem grandes condições de mudar a sua vida e a sua saúde. E agora também o site da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica, onde a gente vai estar colocando vídeos de vários profissionais, de várias áreas, né, para que vocês consigam ter um pouquinho mais de familiaridade com o tema e consigam ver as comprovações que as pessoas tanto perguntam, né? Porque o pessoal fala assim, tem comprovação, eu não estou dizendo que não tenha que haver, mas tudo tem um início, tudo passa por um processo. E a saúde quântica está nesse processo de estudos, né? A gente tem um país onde não existe tanto investimento em ciência. Sim. Então, assim, se tivesse um investimento maior, os resultados estariam aparecendo mais. Então, você que gostou, você que é profissional da saúde, junte-se a essa causa e comece a questionar mesmo tudo isso que eu falei, comece a estudar e, com certeza, você vai ampliar o seu conceito de saúde, pode ter certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com o bloco do Cozinha Saudável. Fique aí.